renascente. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. E foi assim que em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, Napoleão, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado pelo poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII que viesse coroá-lo em Paris. Então, meus irmãos, a gente tem aqui um pouco, da magnitude desse espírito que foi Allan Kardec, que todos nós conhecemos. Esse homem que, aos 10 anos de idade, vindo de uma família de filósofos, juristas, foi matriculado na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, aos 10 anos de idade, em 1814. Kardec, com 14 anos, já dava aula no Instituto de Yverdon, já era o discípulo preferido por Pestalozzi. E com 17 anos, ele se forma nessa escola, 3 anos mais tarde, lançando a sua primeira obra didática, Curso Prático de Aritmética e Gramática, aos 20 anos de idade. Tamanha era a elevação moral desse espírito. Então nós vamos ver aqui um pouquinho, do que fala o irmão X também, no livro Cartas e Crônicas, após essa leitura desse encontro, quando ele diz: Allan Kardec, e eu grifei esse pedaço, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então Kardec, ele se apagou para poder trazer o Consolador prometido por Jesus. Hippolyte Léon, professor Rivaio, era tão humilde que ele poderia ter colocado o nome dele nas obras da codificação, e ele não quis, para que a figura do homem não maculasse, não influenciasse a figura da obra celestial, porque a doutrina não é de Kardec. Kardecismo não existe. O que existe é a doutrina dos espíritos, o espiritismo. O espiritismo cristão. Porque pela mesma palavra de Kardec, nós sabemos que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, em primeiro lugar. E também, tão importante quanto, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então o espiritismo, ele não propaga nenhuma salvação, a cada um segundo as suas obras. E também não prega que nós devemos ter uma máscara de pureza que nós não alcançamos ainda, meus irmãos. A doutrina espírita, ela prega o quê? O verdadeiro espírita é aquele que está lutando, se esforçando, combatendo a si mesmo, realizando o bom combate. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: mas Éder, você é espírita, você acordou desse jeito, mas você não pode acordar porque você é espírita. Mas acima de tudo, nós somos seres humanos, espíritos imperfeitos.
E graças a Deus nós somos espíritas, porque poderíamos estar agindo muito pior do que estamos em algumas situações. Então que a gente não desanime, porque Allan Kardec lutou muito, sofreu muita desilusão, foi perseguido, foi traído por aqueles que ele mais devotava afeto, foi ridicularizado na Academia Científica Francesa. Quem viu o filme viu um pouquinho do que esse homem passou, os transtornos que ele sofreu para, em 15 anos da sua missão, porque ele começa por volta dos 50 anos, em praticamente 15 anos, traz a lume as 5 obras da codificação, mais a Revista Espírita e alguns opúsculos. Uma obra que significa a terceira revelação, trazida pelos Espíritos, e que se mantém de pé até hoje, mais de 160 anos. E Kardec agora em outubro estaria completando, é evidente que do ponto de vista material impossível, 215 anos, se estivesse entre nós. Então que nós possamos elevar o nosso pensamento a esse missionário de luz, porque muitas vezes nós esquecemos da figura de Allan Kardec. Nós lembramos dos espíritos que complementam a doutrina espírita, e esquecemos muitas vezes de Allan Kardec e do próprio Cristo. Então está aqui, ele nasce, na cidade de Lyon, em 3 de outubro, e esse aqui, quem for na Suíça, é o Castelo de Yverdon, é chamado de Castelo de Yverdon, é um ponto turístico, porque ali foi o berço da teoria do inatismo, a teoria de Pestalozzi, as ideias inatas que ele tanto pregou, tirando das crianças o seu potencial, aprendendo com a criança a psicologia, a pedagogia do amor. Essa é a produção, evidente que não vai dar para ler todos, mas a produção acadêmica do professor Rivaio foi muito grande, tem praticamente aí 20 obras, vários prêmios acadêmicos. Então, tinha até aqui na livraria obras dele que traduziram alguns anos atrás, eu cheguei a encontrar aqui na livraria do EBM, obras do professor Rivaio. Foi alguma homenagem que a federação fez e publicou as obras do professor Rivaio, que foram utilizadas durante décadas no ensino fundamental da França. Tamanho era o respeito que a sociedade prestava ao professor Rivaio. E é interessante esse ponto, nas obras póstumas, uma das obras menos lidas da codificação, que faz parte da codificação, não faz parte dos 5 livros, mas são os escritos de Kardec, que Amélie Gabrielle Boudet depois publica como obras póstumas, o codificador reconhecendo que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade, pela educação. E muitas vezes nós delegamos à escola a educação que nós não damos em casa. Então a gente espera que a escola dê educação e a instrução aos nossos filhos. E nós não damos o exemplo no nosso próprio lar. Isso é muito preocupante. E o codificador já alertava sobre isso. A transformação da humanidade se dará pela educação. E se nós vermos e observarmos os casos recentes de escândalos de corrupção na nossa pátria, nós vamos ver que foram feitos por pessoas com mestrado, com doutorado, altos cargos governamentais. Não faltava instrução, mas faltava a educação moral. Porque a asa da moralidade é muito curta na nossa sociedade. Mas a asa da instrução e da intelectualidade, ela é longa. E daí que a nossa humanidade não consegue dar voos, apenas voos de galinha. É uma ave que não consegue voar, dá pequenos saltos. Porque a moralidade ainda é muito pequena na nossa sociedade. E Kardec disse assim: a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. E saiu uma reportagem, logo quando acabou a Copa do Mundo,
aqui no Brasil, porque houveram jogos do Japão, que o Japão participou, e haviam turistas japoneses e da Coreia do Sul. Então, quando acabavam os jogos, os brasileiros saíam, né, deixavam aquele mar de sujeira nos estádios, e os japoneses não saíam dos estádios. Eles ficavam recolhendo o lixo. Uma coisa que causou perplexidade a todos, né? E aí fizeram um link com a matéria lá em Tóquio, em que não há lixeira em Tóquio. Mostraram a criança chupando uma bala, ela pegou o papel da bala e colocou no bolso. Então isso é educação aliada à instrução. Porque ela sabe que ela vai estar prejudicando a sociedade, e não somente ela, mas outras pessoas se ela jogar lixo. E quantas vezes, meus irmãos, nós, por descuido, contribuímos para a destruição abusiva, quando poluímos, sabedores do que estamos fazendo, rios, jogamos lixo na rua, mas sabemos criticar os nossos governantes, mas nós mesmos não damos o exemplo que deveríamos dar perante a sociedade. E aí nós vemos aqui esse quadro famoso, né, do nosso querido Pestalozzi, em que um autor alemão, Ackermann, diz o seguinte: o ensino ali no castelo de Yverdon era essencialmente heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, ao invés delas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. E nós vemos isso às vezes na evangelização, né? Vamos falar aulinha sobre Deus, e a gente fala de Deus, da montanha, dentro da sala. Por que não pegar a criança e levar para ver as obras de Deus? Um jardim, uma praia, um local aberto em que a natureza seja exuberante. Fazer com que a criança possa conhecer por si própria aquele ensinamento e tirar as suas próprias conclusões. Mas viemos de uma escola catequética, em que o professor ele vai empurrando tudo goela abaixo dos alunos. E era isso que Pestalozzi combatia já no século XIX. Pestalozzi combatia isso. Ele sabia que ali havia um espírito imortal. Em cada criança trazia as suas próprias experiências. E ele tinha muito a aprender com as crianças. E nós viemos muitas vezes de uma educação em que a criança não tem voz. Não pode nem conversar. Não pode perguntar. Não pode questionar. Isso é replicado geração por geração. E os espíritos que estão encarnando, e a geração nova, que Allan Kardec nos fala na Gênese, esses espíritos muito mais evoluídos do que cada um de nós aqui, que já estão reencarnando, segundo os espíritos, segundo informes do próprio Emmanuel, desde a década de 70, essa geração vem chegando ao nosso planeta. Crianças hoje que pegam aparelhos eletrônicos e nos dão aulas. Sabem mexer, sabem desbloquear, sabem se conectar em redes sociais, sem nunca terem tido uma única aula. Eu fiquei assustado com o filho de uma amiga nossa, que eu não tinha conhecimento de como desinstalava um aplicativo no celular. Agora eu tenho, que ele me ensinou, né? Arrastando na tela principal e aparecia o menu desinstalar naquele tipo de Android. Eu cheguei apanhando ali, o menino veio, mais do que 4 anos não tinha, pegou o celular, pode deixar, tio, o que eu faço? Eu olhei assustado e fiquei olhando, né? Ele colocou o dedo, eu não tinha reparado, apareceu o menu, remover e desinstalar. Eu falei, ele vai só tirar o ícone. Ele foi lá no desinstalar, mal sabe ler, e desinstalou. E segundo a nossa querida Lúcia Moisés, aqui mesmo, nessa tribuna, num evento sobre evangelização infanto-juvenil, ela nos disse que esses espíritos que estão chegando ao Brasil conhecem a tecnologia como mais do que qualquer um de nós, mas não conhecem Jesus. E por isso eles falharam.
E por isso eles estão retornando, porque necessitam ouvir falar de Jesus, necessitam do conhecimento cristão. Então, pais, mães, avós, responsáveis pelas crianças, não abandonem esses espíritos à sua própria sorte. Vamos dar essa educação moral através da evangelização. Mas Éder, meu filho, está muito cansado, porque ele faz a escola durante o dia, de tarde vai para o inglês, de noite vai para a natação, e aí sábado ele está cansado. Mas aí você está alimentando a intelectualidade, abandonando a moralidade, meu irmão, minha irmã. Porque evangelizar o jovem e a criança de hoje é investir no futuro da humanidade. A humanidade seria muito melhor se nós, enquanto responsáveis, dessemos mais exemplos dentro de casa e transformássemos os nossos filhos em verdadeiros colaboradores de uma sociedade melhor. Porque o exemplo vem do lar. E Pestalozzi nos mostra isso. Ele dizia o seguinte: a teoria dos 3 estados, o natural, o social e o moral. O natural são os gozos, necessidade de comer, de se alimentar, de reproduzir. Esse é o estado natural, que cada um de nós traz consigo, um instinto de sobrevivência. O estado social, a repressão dos desejos. Aqui nós não podemos fazer o que nós queremos. Eu não posso decidir sair na rua pelado correndo, porque vai haver consequências, porque existe o Código Civil e o Código Penal, que rege a nossa sociedade. Então nós já vamos o quê? Sendo reprimidos em nossos desejos, e Pestalozzi identificou muito bem isso. E por fim, o estado moral. O homem canaliza e sublime os instintos, e o estado social se santifica pela ação moral espontânea e livre. No dia em que nós conseguirmos olhar para o irmão em situação de rua e aquilo nos afetar de tal forma que nós não aceitemos mais nenhuma pessoa morando na rua sem emprego e passando fome, estaremos ativando esse estado moral. Porque a sociedade de hoje, ela criou para si um desprezo, uma banalização, tanto da violência quanto dos problemas sociais, que para nós não quer dizer nada aquilo ali. Uma pessoa morrendo de fome ao nosso lado não nos afeta. É impressionante, uma pessoa cai na rua, não, está alcoolizado, é drogado, nós vamos julgando. E não temos condições nem de chamar uma ambulância. A dor do outro, que é nosso irmão de humanidade, infelizmente não nos afeta. Estou generalizando a título de ensinamento apenas, e me incluo nesse grupo. Então que a gente possa refletir sobre isso. Estamos dando mais valor ao estado natural e social, esquecendo do estado moral, que Pestalozzi tanto incentivou. Quais eram os princípios que Pestalozzi trazia? A pedagogia do amor. Esse termo não é novo, ele já falava sobre isso. A atitude concreta do educador, que respeita no educando um ser inteiro e toca, amando o fundo de sua alma, onde se enraizam os dons divinos da perfectibilidade humana. E quantos de nós pegamos aquela educação do puxão de orelha na escola? Eu sou da década de 70. Peguei ali nos anos 80 uma professora que ela pegava o apagador e tacava nos alunos. E aí a gente combinava. Vamos fazer bagunça? Porque todo mundo gostava quando ela se virava com raiva e tacava o apagador. E uma vez ela percebendo que a gente fazia de propósito, ela tacou o apagador, fizemos o sinal, todos se abaixaram na parte de trás, na turma do burburinho. E quando nós nos levantamos, ela estava atacando o segundo apagador e ninguém esperava. E acertou muitas pessoas. Então a educação era assim. Quantas vezes tivemos que ficar sentados de costa
com chapéu escrito burro, escrevendo e repetindo frases de castigo, sendo humilhados perante a turma toda. Essa era a instrução que a escola dava. Eu peguei essa fase. Era uma cidade pequena e que se fazia isso. Então vocês imaginem, que educação é essa? Em que o professor não toca a alma do aluno, ele humilha o aluno. E Pestalozzi, isso no século XIX, Pestalozzi, lá atrás, no século XX, Pestalozzi no século XIX, pregava e exemplificava exatamente o contrário. Uma educação em que você valoriza o potencial da criança. Você transforma aquela criança. Porque tem um ditado que diz: do 0 aos 7 você cria. Dos 7 aos 14 você educa. Dos 14 em diante você reza. Então, é aquela fase dos 0 aos 7 e dos 7 aos 14 que a gente precisa investir mais na criança, no evangelizando dos nossos filhos. É aquela fase que a criança quer ajudar você em casa e você diz não. Mamãe, eu quero varrer. Mamãe, eu quero lavar louça. Não. Aí cresce, vira adolescente e não quer fazer nada dentro de casa, mas você não incentivou. Ela queria ajudar e você não deixou. E agora você reclama por quê? Porque ela entrou na fase que não quer fazer nada, mas se você tivesse dado a oportunidade, estaria ajudando. Nós falamos para os nossos filhos, não grita, gritando com eles. Mentimos, ensinando a eles a mentirem. Observe a deturpação. E depois nós reclamamos, meu filho só me dá dor de cabeça. Minha filha, é só desgosto. E a gente joga a responsabilidade nele, nela, esquecendo que nós somos os responsáveis por eles. E ele diz assim, tarefa da educação é o processo de entrega não violento, olha o apagador, delicado e cuidadoso, educação não massificada, homogeneizada e padronizada. A gente pega às vezes os programas de aula da evangelização e temos que adaptar, meus irmãos. A gente não pode colocar num local em que falta o básico. E você vai falar de televisão, de celular, de carro, num local que não se conhece nada disso. Não pode ser massificada a evangelização, não pode ser massificada a educação. Pestalozzi já alertava esses fatos. Desafio da educação é o quê? Despertar o ser moral para que ele empreenda a sua autoconstrução. Esse é o desafio. Porque trabalhar um instinto, trabalhar o social, isso é feito já. Os instintos primários dentro de casa, abrigo, alimentação, proteção, o estado social, as leis que regem a sociedade, mas o ser moral. Hoje, conversando com um companheiro de trabalho, muito revoltado com as questões do governo, veio contar assim para mim, olha, eu paguei para tirar minha carteira. Eu olhei assim, assustado para ele, né? Quanto você gastou, meu filho? Eu gastei 5 mil reais. Sério, Fui fazer a prova. Mal sabe ler, gente, nada contra, mas como é que vai fazer uma prova se mal sabe ler? Chegou lá, marcou tudo errado na prova. Só que ele tinha pago. Pegou a prova, entregou para o aplicador pegou, refez a prova todinha e mandou ele assinar. E ele veio contar aquilo com uma alegria muito grande. A mesma pessoa que critica os governantes agindo como um corrupto no dia a dia. Entenderam a inversão de valores que nós estamos vendo na sociedade? Ele chegou para fazer a prova da vista, então você fica em pé, né? Quem fez o teste aqui para tirar a carteira de direção, você fica em pé, coloca os olhos no equipamento e projeta-se uma luz como se você estivesse dirigindo à noite. Ele disse assim para o médico, eu não estou enxergando nada. Quais são as letras que você está vendo? Eu não estou vendo nada, diz qualquer coisa aí. E ele foi chutando as letras do alfabeto e foi aprovado no teste de vista, porque ele pagou. Então essa, infelizmente, é a realidade de muitas
questões que estão acontecendo na nossa sociedade. Por quê? O ser moral está adormecido. O ser moral está adormecido. Vê a criança como uma força real, viva e ativa por si mesma. Proposta educacional que conjuga universalismo e individualização, autonomia e liberdade com forte presença e estímulo do educador, o amor como base. Eurípides Barçanufo, ele cria o Colégio Allan Kardec, né? E lá nessa escola ele utilizava o método pestalozziano. Ele levava as crianças a passeios na cidade, no campo, tirando dali o melhor de cada criança, sendo referência naquela região o Colégio Allan Kardec, que existe até hoje naquela localidade. E aí nós vamos ver o nosso querido Rivaio, aqui com a idade de 21 anos, como é que é essa transição para Kardec. Então aqui a produção espírita do nosso querido Allan Kardec, as obras da codificação, as obras complementares que ele escreveu, tá? Está um pouco desfocado. E quais são as concepções pedagógicas de Rivaio? Ele herda a visão filosófica e pedagógica de Pestalozzi. Nós vamos ver isso no próprio Livro dos Espíritos. Na estrutura didática do Livro dos Espíritos, nós vamos ver essa visão filosófica e pedagógica. Não dá tempo para aprofundarmos nesse tema. Os meios próprios, Rivaio já dizia, para se educar a juventude, são uma ciência bem diferente que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. Observem a valorização da juventude. E muitas vezes nós não valorizamos os jovens na casa espírita. Nós não temos programas específicos para a nossa juventude. E depois reclamamos que as instituições estão fechando as suas portas, porque os seus tarefeiros estão desencarnando. E não há pessoas que possam substituir. Por quê? Porque nós não valorizamos a juventude. Olha a preocupação de Kardec. Para se educar jovens, é necessário que haja uma preparação, assim como para a medicina se formar os médicos. E nós nos preparamos para a juventude? Estamos antenados com as coisas da juventude? Não, não estamos. E nós vamos vendo essa evasão nos ciclos de mocidade. Porque quando chega a época da faculdade, o jovem se afasta, porque está fazendo o Enem, está fazendo o pré-vestibular, ele entra na faculdade e deixa muitas vezes de ser espírita. Por quê? Porque falta a base filosófica e científica. Que ele vai se deparar com o materialismo dos bancos universitários. Eu sei porque eu já passei por isso. E como ele não tem base de argumentação, porque a evangelização não se preocupou com isso, o materialismo engole esses jovens. E eles não têm como sobrepor-se à ideia do mundo. Vocês são ETs, cansei de ouvir isso. O mundo é esse. O que vale é o capitalismo, é o materialismo. E o jovem, que não tem argumentação, ele acaba se deixando levar. Retornando depois pela dor, pelo sofrimento, às fieiras da casa espírita. Kardec diz assim: a educação, professor Rivaio, em textos pedagógicos, é uma arte particular, bem distinta de todas as outras, e que, por consequência, exige um estudo especial, que não é, aliás, nem mais fácil de se estudar e nem é mais fácil de se praticar. Ela exige disposições e uma vocação muito particulares. Exige qualidades morais que não são dadas a todos os homens, tais como uma paciência e uma sabedoria a toda prova, uma firmeza misturada à doçura, enfim, todas as qualidades que se quer transmitir à juventude. Sabedoria e firmeza com doçura. As pessoas dizem assim: eu gosto de criança, então vai evangelizar. Sem capacitação?
É assim? Então tem que se capacitar. Qualquer tarefa dentro da casa espírita, principalmente quando nós lidamos com jovens, nós precisamos estar capacitados. E o professor Rivaio já alertava sobre isso. Ter a doçura com a firmeza. Com a firmeza. Para passar os ensinamentos da melhor maneira possível aos jovens. Revelações espirituais que foram dadas a Allan Kardec em obras póstumas. Vislumbrei naqueles fenômenos das mesas girantes, dos raps, a chave do problema do passado e do futuro da humanidade, tão confuso e tão controvertido, a solução daquilo que eu havia buscado toda a minha vida. Era, em suma, uma revolução total nas ideias e nas crenças existentes. Por quê? Porque ele vislumbrou de que a morte não existe, de que a vida continua. Então a questão do sofrimento, que aquela sociedade francesa, naquela época, fincada no operário, e a viagem espírita que Kardec faz, 1862, ele roda diversas instituições espíritas na França, em que a maioria delas foi fundada por operários. Então, no momento em que eles vislumbram em que a vida continua e que existe um futuro para a humanidade, ele fica deslumbrado, porque o sofrimento era passageiro, que toda aquela dificuldade que aquelas pessoas estavam passando era momentânea, era um processo de expiação ou de provação para aquelas almas. E isso consola. Saber porque está apanhando, entender o sofrimento consola. Não se acomodar, porque o Espiritismo não prega acomodação, ele prega ação, e não acomodação. Então, quando eu sei porque eu sofro, eu entendo, eu vou procurar os mecanismos para superar esse sofrimento. Quem de nós aqui fica com uma dor de barriga e vai ficar esperando, sem tomar remédio? Todo mundo vai buscar a solução para aquele problema. Mas sabemos o nosso problema primeiro. E o Espiritismo traz essa solução. E aí ele traz essa revolução conceitual. Para o Espiritismo, a alma começa simples e ignorante. E deve promover-se através de muitas vidas. É lógico. A encarnação não é de modo algum uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Estamos aqui para o progresso, meus irmãos. Ninguém veio aqui para brincar, ninguém veio aqui para estacionar. Viemos para progredir. É isso que o Espiritismo prega. Vamos aproveitar essa oportunidade única que Deus está nos ofertando para avançarmos moralmente, dentro das nossas limitações, devagar, com calma, mas sempre. E ele diz assim: segundo o Espiritismo, a criança é um ser reencarnado, é um espírito antigo. Então, quem tem criança pequena em casa, olhe para o seu filho, para a sua filha, sabendo que ali às vezes tem um espírito muito mais velho do que o próprio pai, do que a própria mãe. Vamos avançar aqui um pouquinho, que a hora já esgotou. A infância é um momento privilegiado no processo pedagógico do espírito imortal que eu falei. Então é na infância que nós devemos passar todo o conhecimento moral, a semente, para que aquele espírito que está ali, quando ele completa os 14 anos, ele já está sedimentado a sua base moral. E aí vai ser aquele espírito que vai avançar. No momento que ele começa a trazer as suas reminiscências da sua inferioridade moral, ele já está com a base moral sedimentada. Então, meus irmãos, que a gente possa meditar sobre isso. Que o codificador trouxe para a gente, eu encerro com uma gravura muito interessante, não vai dar tempo, que é muita informação, que é essa gravura aqui, que é o modelo pedagógico espírita. Então, nós temos aqui a criança, e nós temos duas linhas. A linha horizontal,
que é a conexão da criança com o meio social e a linha vertical com o mundo espiritual. Então, é essa interação que nós lidamos no nosso dia a dia. E como é que o espírito progride? Ele progride exatamente na interseção entre a linha vertical e a horizontal. E aí ele vai na linha inclinada, conforme ele vai evoluindo moralmente, sempre para cima, para o alto. Então que a gente possa meditar e lembrar da figura do nosso querido Allan Kardec, que nos traz esses conhecimentos maravilhosos, sabedores que somos, que evangelizar a criança e o jovem de hoje é investir no futuro da humanidade. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos sair daqui refletindo sobre esses assuntos e olhando os nossos filhos de uma maneira diferente. Muita paz, graças a Deus.